Fala pessoal, tudo bom? Passando aqui para colocar para vocês mais uma vez as últimas notícias do mundo tributário, né? As notícias que são relevantes para vocês que são os empresários. Esse canal de divulgação é direcionado a vocês, pequenos empresários, pessoas aí que estão saindo do Simples Nacional, indo para o lucro presumido, lucro real, né? Trazendo um pouquinho do meu conhecimento aí na área tributária para vocês de um jeito simples, né? Não de um jeito técnico, né? Eu não estou falando para advogados e nem contadores. Minha intenção aqui é passar para vocês, empresários, né? Então, essa semana tivemos aí 3 assuntos importantes que eu destaco para vocês. Falamos sobre a fiscalização, né, de São Paulo, que vem se organizando, criando posto avançado, inclusive, para você ter uma ideia, né? A gente sabe que o fisco, gente, ele não para mesmo. Ele se prepara bastante para fiscalizar as empresas, né? Eles criam núcleos especializados para isso, inclusive. Foi o caso de São Paulo. São Paulo criou aí uma secretaria específica, especializada em um determinado imposto, o ITCMD, e agora vai criar um mecanismo aí para fiscalizar as empresas, né? Os contribuintes aí que são desses impostos, desse imposto inclusive. Também eu publiquei, se eu não me engano foi na segunda ou na terça, não lembro agora exatamente, que o Brasil é um dos maiores em multas fiscais. Incrível, né? Então a gente vai falar sobre um pouco de fiscalização. A fiscalização está ligada também aos impostos, né? Principalmente o que está sendo recolhido ou não, né? O que o empresário precisa se preocupar, principalmente, gente, e como se preparar para as fiscalizações. É um assunto muito sério, né? Um assunto que tem que ser falado. Eu sei que é chato, ninguém gosta de receber um fiscal na porta da empresa, ou receber uma notificação lá no ECAC, no correio eletrônico, né? Ninguém gosta disso, eu sei, mas é preciso falar, gente. A gente tem que colocar isso para vocês, porque precisa se preocupar, sim. A fiscalização vem e a gente tem que atender, né? E atender no prazo, inclusive, né? Também, para fechar a semana, eu falei um pouco sobre créditos de PIS e COFINS relacionado ao mundo digital, né? Se poderia ou não poderia tomar crédito dos impostos, dessas contribuições relacionados a link patrocinados, né? Mas também tem, né, coligados aí, seria a plataforma online, né, o aluguel da plataforma, propaganda e publicidade, né? E o fisco, né, pela primeira vez respondeu o contribuinte por meio de uma resposta à consulta, né, solução de consulta, porque é federal, negando a possibilidade desses créditos. Então aí foi uma primeira resposta, uma resposta não muito boa para a gente, né? Embora a gente considere uma despesa essencial para o nosso negócio, né? Como que a gente vai buscar um cliente, por exemplo, no mundo digital sem investir nesse tipo de despesa, né? E como que não pode ser relevante isso para o nosso negócio, né? Como é que não passa no critério da relevância que a Receita Federal coloca para a gente? Então, são esses 3 assuntos aí que eu fiz um resumo para vocês e o que a gente vai comentar agora, a partir de agora. Então, vamos lá, fiscalização, né? São Paulo vem especializando, mas não é só São Paulo, tá, gente? A Receita Federal, todo ano, ela divulga um relatório de fiscalização, alguns estados também, inclusive. E nesse relatório eles vão se preparando, né? Não só a parte digital deles, né? Eles possuem aí uma espécie de auditor eletrônico bem especializado. Então ele cruza os seus dados bancários, cruza seus dados contábeis, né? O contador, ele acaba fazendo a declaração de algumas movimentações fiscais, né? Por meio do SPED, uma GIA, por exemplo. Envia para a Secretaria da Fazenda ou Receita Federal e o fisco faz o cruzamento. E é muito fácil de encontrar essa diferença, gente, né? Por exemplo, eu faturei aí, recebi em conta corrente R$1 milhão,
né, durante um ano, 6 meses, 3 meses, por exemplo, e ele vai verificar o tanto que você emitiu de nota. Você emitiu a nota corretamente, inclusive, dentro do prazo, né? Se você escriturou as notas fiscais aí de entrada, né? O fisco, né, estadual principalmente, vem olhando o que você vem escriturando na entrada também, gente, né? Para verificar aí se você está trabalhando com estoque da maneira correta. Às vezes você nem pede uma mercadoria para o seu fornecedor, um insumo, né? Se você for um produtor, ele acaba emitindo uma nota fiscal sem o seu conhecimento. E sabe o que acontece? A Receita Federal ou a Secretaria da Fazenda vai até o seu estabelecimento, você que é o cliente dele, e pergunta para você: você soube dessa nota fiscal que esse fornecedor emitiu para você? Aí você fala: não, eu não pedi esse produto. E sabe o que acontece? Se passou o prazo de você fazer a manifestação, ele vai te autuar, vai te aplicar uma multa. E às vezes, gente, é uma multa pesada, né? Sem você ter comprado, né? Sem você ter feito essa relação com o fornecedor. Então, assim como a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda do Estado, você precisa se preparar também, né? Toda vez que você receber uma fiscalização, é o que eu sempre digo: vocês precisam primeiro analisar o auto de infração, ou de repente, um pouco antes disso, tem a notificação, porque nessa notificação o fisco te dá a oportunidade de você explicar, né? Ele te dá um prazo de 10 dias, 15 dias, em alguns casos, para você justificar a operação antes de lavrar uma multa para você. Então, vocês precisam também se fortalecer nesse ponto, se preparar para vocês nesse ponto. E não é só do lucro real e presumido, tá, gente? Empresas do Simples Nacional também precisam ter esse tipo de controle, ter esse tipo de trabalho especializado na fiscalização. Já tive casos aí, né, que eu estudei, em que pessoas do Simples Nacional acabaram perdendo o benefício de estar no Simples Nacional por conta de um mau atendimento de fiscalização, né? Se tivesse atendido no prazo a notificação, se tivesse analisado o auto de infração, de repente caberia uma defesa administrativa aí, que às vezes dentro do prazo você consegue justificar, passa por toda uma esfera administrativa, e caso você vença nessa esfera, o fisco não pode levar essa discussão para a justiça. Então é muito interessante o processo administrativo para quem trabalha com defesas de clientes nesse sentido. Então, gente, tem técnicas de você avaliar o auto de infração que pode te tirar aí de uma multa, né? Às vezes multas em duplicidade, como eu coloquei em alguns posts aí no passado, né? A gente analisa. Tem decisões agora recentes aí dos tribunais falando que isso aí é abusivo, né? Inconstitucional, inclusive. Isso a gente levanta numa defesa, né? E isso é interessante, é uma técnica interessante, né? Estudar o auto de infração, fazer o atendimento essencial desse início, né, do processo. Isso faz com que vocês economizem, né? De repente, em uma multa. Às vezes você trabalha de uma maneira correta, emite suas notas fiscais, escritura o que você pede dos fornecedores de uma maneira correta, de acordo com a lei. Basta você fazer a explicação da maneira correta, né? Escrever isso para o fisco. O fisco, muitas vezes, gente, não é um grande inimigo das empresas, né? Ele está fazendo o trabalho dele, é uma pessoa normal como eu e você, né? Ele tem que fazer essa fiscalização, faz parte da atividade dele administrativa, fiscalizar as empresas. Eles inclusive têm metas para isso, né? Então faz muito sentido você fazer esse tipo de atendimento. Por isso que eu estou frisando isso para vocês, já que a gente falou de Secretaria da Fazenda se organizando, multas fiscais abusivas, né? Isso vale a pena fazer uma defesa administrativa, né, da maneira correta, para isso não evoluir de repente numa execução fiscal, que aí é pior,
gera um processo judicial para você. Aí vem custas, né, com advogado e outras situações. Então, vale a pena sim pensar um pouquinho no processo de fiscalização. E para fechar, né, foi colocado também a reportagem sobre a primeira resposta à consulta do Fisco Federal sobre as despesas online. Então, gente, a gente sabe, né, eu conheço essa área, eu sei que é extremamente essencial para vocês pagar aí uma propaganda, né, uma publicidade, fazer aquele link patrocinado, né, para que vocês tenham relevância aí na plataforma, despesa com a própria plataforma, né, com o marketplace, né, isso é importante, é isso que gera dinheiro, né, é isso que gera o imposto que você vai pagar no final, né, você só vai vender, só vai pagar impostos se você gastar com isso. E o fisco, pelo menos dessa vez, né, entendeu de uma forma não muito positiva para as empresas. Mas isso não é o fim da discussão, gente. Às vezes o poder do argumento que a gente coloca numa pergunta formal para o fisco, numa defesa, né, de um processo administrativo, de um processo judicial, mostrando para o fisco que isso é extremamente essencial para você. É possível sim reverter essa opinião. É sim, gente. Às vezes você consegue fazer um laudo técnico, né, com uma empresa especializada, um terceiro, indicando que aquela propaganda que você precisa, aquele link patrocinado, é essencial para o seu negócio, e a partir daquele momento, daquele pico de venda, olha a dica, vocês conseguem sim, de repente, justificar essa receita, ou melhor, essa despesa, e consequentemente aproveitar o crédito dessas contribuições. O PIS e COFINS, gente, né, é uma contribuição sobre o faturamento e é uma das contribuições mais complexas, né, principalmente quando está relacionado aos créditos, e não é muito claro, né? Então, tudo que você for fazer relacionado ao crédito, você tem que ter muita fundamentação, estudar bem a legislação dessas contribuições, se apoiar em alguns casos de um laudo técnico, de uma consultoria, de uma auditoria, né? E com base nisso fazer uma espécie de laudo, né? Uma espécie de como eu posso dizer, dossiê, né? Para você sustentar uma defesa. Então, gente, eu acredito que esse assunto de créditos, de despesas online, vai crescer, vai ser colocado várias vezes para discussão, não só em solução de consulta, mas também em processos administrativos e judiciais. E a tendência é que o fisco comece a entender a importância dessa despesa, né? Como eu coloquei lá no post, a legislação tributária não evoluiu como evoluiu esse mercado eletrônico. A pandemia, gente, deu um boom extraordinário nisso, mas infelizmente a nossa legislação ainda é precária, é de 20 anos, 30 anos atrás. Isso prejudica, mas isso não justifica um pagamento de uma multa, se você tiver bons argumentos, gente. Então é isso. No final, falei até demais hoje, mas foi o bate-papo da semana, gente. Deixo vocês hoje. Qualquer dúvida, pode mandar um direct, pode compartilhar esse assunto. Se você encontrar aí um amigo, um companheiro, um empresário que precisa dessa informação, nem todos têm um apoio de um advogado, de um tributarista, para passar essas informações técnicas de uma maneira mais simples. Compartilhe, gente, é importante. Eu faço isso com esse objetivo. Esse é meu propósito, né? Levar informações complexas da minha área, a área tributária, de uma maneira simples para vocês, para que vocês possam entender, até mesmo de um jeito assim descolado, um bate-papo, né? Como se eu estivesse aí na casa de vocês, tomando um café, falando de um assunto complexo, mas um assunto importante, tá certo? E é isso, um abraço, pessoal.
Um bom final de semana. Até mais.